gente vê isso? Como é? Como deveria ser? Quais os avanços? Quais as dificuldades? Bem, como será que está em cada estado, em cada município? Juliana, por que a gente tem tanta diferença no avanço do país nos municípios? Então, pensem assim, nós temos uma política que vem do MEC, Ministério da Educação e da Cultura. Vem do governo federal. Do governo federal, ela é repassada, então, para os estados. E dos estados, ela é repassada para os seus municípios. Quando a gente fala de cumprimento de legislação, nós sabemos que nós temos um mínimo e aí cada um vai fazendo aquilo que está vinculado à sua lei de responsabilidade fiscal, ao seu interesse político, à sua questão de querer investir ou não. Então, aquilo que é mínimo vai ser obrigatório por municípios e por estados. Mas a gente tem diferença justamente por isso, porque não está dito em nenhuma parte da legislação como e até quanto cada estado ou cada município tem que fazer. Diz ali do mínimo. O que a política traz como mínimo para a gente na educação especial? Traz o direito à matrícula, então não posso negar matrícula, a instituição tem que matricular, e traz o direito ali de adaptações e de recursos. Porém, eu preciso também de capacitação, eu preciso que o professor queira fazer, que a instituição entenda a inclusão para si e vão buscando. Mas na legislação, a gente tem ali o AEE, a sala de recurso, que no meu ponto de vista, e eu estou falando como professora de educação especial, deveria ser uma sala de recurso por escola. E um professor que colabore com o professor regente no papel de quê? De ajudar nas adaptações, de ajudar nas intervenções, de ajudar na capacitação do aluno, que é de toda a escola. Então, o mínimo da política é isso hoje. Matrícula efetiva, sem dizer não para a matrícula, as adaptações, as flexibilizações que estão colocadas lá pela LDB e a sala de recurso multifuncional. O que tem acontecido? Como é hoje esta educação especial? Ela ainda está caminhando devagarzinho, né? Estados um pouco mais avançado, outros não muito, mas é fato, inclusão não tem volta. É direito da criança estar na escola da rede comum, estar matriculada, mas não estar só matriculada, segregada em um canto. Ela deve estar aprendendo. Como deveria ser, né? Tem muita coisa para a gente falar do como deveria ser. Deveríamos ter menos alunos por sala, deveríamos ter mais professores, mais capacitação, mas as coisas vêm acontecendo, né? Eu costumo dizer que toda mudança que acontece vagarosamente, ela é efetiva. E a educação vale a pena, gente, porque hoje já são 6h44 e nós temos 2.000 pessoas participando desse workshop, escutando falar de inclusão, buscando recursos. Para quê? Para o atendimento do nosso aluno público-alvo da educação especial. Por isso que a educação vale a pena, né? Vem para os nossos cursos de pós-graduação, porque a gente vai falar muito mais ainda sobre cada uma dessas especificidades. Avanços, tá acontecendo sim, ainda temos muitas, né? Nós temos ainda uma diversidade gigantesca na questão de quem é o aluno, de atendimento de sala de recurso, de que tipo de material usar. Nós ainda temos muitas dificuldades no professor de apoio. Qual é o professor de apoio que vai atender? É com especialização? É sem especialização? Entendam que a própria legislação não fecha isso. Ela diz lá na Lei Berenice Piana e também na Lei de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, que através da análise de caso e da necessidade, o aluno pode ter um professor de apoio, pode ter um professor
acompanhante, mas não define quem é este profissional e qual a formação que ele tem que ter. Só para quem está aí de outros estados, né? Aqui no Paraná, a nível de estado do Paraná, os professores de apoio que atuam como professor de apoio de alunos autistas e de deficiência física, eles precisam ser formados em licenciatura ou pedagogia e ter pós-graduação na área de educação especial, tá? Aqui no nosso estado. Dentro das aulas, a gente vai conhecendo um pouquinho das realidades, isso tem sido muito rico, a troca de experiência, a troca de informação, de entender como cada política se organiza. Partindo da onde, Juliana? Partindo justamente da política do MEC. Gente, o papel de vocês é que faz a diferença. Eu posso ter uma escola linda, com rampa, com sinalizador, com piso tátil, posso ter ela acessível na sua demanda arquitetônica, mas não ter o profissional que efetiva a inclusão, que é o professor humano, que é o professor que busca um recurso diferente, que é o professor que trabalha para efetivação do processo de inclusão das nossas crianças. A gente pensa assim, né? Qual é o papel da escola e do professor, então, na garantia da inclusão escolar dos alunos com deficiência? A garantia é nos recursos, nos métodos, nas técnicas, no acolhimento, no entender que somos iguais nas nossas diferenças, todos nós somos diferentes, que laudo é caminho pedagógico e não rótulo. Então, a importância é, eu preciso do laudo para o atendimento do AEE, para algumas garantias de legislação, mas laudo nada mais é do que dizer para você assim, o pedagógico que você vai seguir, professor. Com tudo isso, a gente garante a equidade. Então, essa é uma imagem que vocês já conhecem. Eu só utilizei esta imagem da equidade, não utilizei a da igualdade para dizer assim. Quando a gente fala das diferenças na nossa sala de aula, quando a gente fala do direito, a gente está dizendo também que nem todas as crianças com deficiência precisam do mesmo nível de adaptação. Então, professor, você no seu contexto escolar, através do olhar individual para a sua criança, é que vai observar se 3 alunos com autismo precisam da mesma adaptação, se 3 alunos com autismo precisam de professor de apoio, se 3 alunos com deficiência intelectual precisam de recursos diferenciados. Porque quando a gente quer garantir a inclusão, no papel mesmo de mediação de aprendizagem, a gente está dizendo justamente de olhar a deficiência na sua individualidade, de analisar a criança e de ir oferecendo os recursos de acordo com a necessidade. Gente, não existe receita. Não existe receita. Às vezes você teve na tua sala de aula um aluno com deficiência intelectual o ano passado, e aí ele conseguia ler, você fazia as provas adaptadas, ele dava conta, e aí agora você tem um outro que não dá conta. Então aqui eu não precisei de recurso nenhum. Mas aqui eu precisei de estudar da individualidade da nossa criança. É através, então, das práticas pedagógicas adequadas para os estudantes, que são os estudantes público-alvos da educação especial, que a gente garante o direito. É através de vocês estarem aqui, né, num dia gostoso como hoje, discutindo inclusão, buscando recursos, justamente para garantir aquilo que é direito da criança, que é a aprendizagem. Então, percebam que não é a sua diretora que fala isso, que não é o seu prefeito que fala isso,
que não é a sua secretária de educação que fala isso está na lei. Então, garantir a aprendizagem da nossa criança está na LDB. Receber a criança com deficiência é muito mais significativo hoje do que foi há 10 anos atrás. Porque antes eu recebia e essa criança, às vezes, ficava segregada dentro do espaço escolar. Hoje, a gente precisa garantir a aprendizagem dessa criança. Até porque, né, o nosso olhar para a diversidade já está se modificando. E quando eu entendo que essa criança é parte da escola, eu faço a busca ativa, então, do processo do ensinar. Então, entendam, legislação, ela garante algumas coisas, mas é a prática pedagógica que efetiva o direito da criança a aprender. É você, professor, através da sua ação metodológica diária, do seu repensar práticas pedagógicas, que você consegue, então, compreender e fazer a diferença neste processo de aprendizagem da aluna, do aluno, do estudante. É neste contexto que a gente vai garantindo uma escola inclusiva. Se a gente pensar que nós temos lá, desde 1948, né, um dizer dos direitos humanos que diz assim, todas as pessoas nascem livres, em direito e igualdade. A gente não precisaria usar o termo uma escola inclusiva, porque se a escola é de todos e é para todos, todas as pessoas têm direito de aprender, independente da sua condição. Então, a escola deveria estar aberta para todos. A escola deveria garantir a aprendizagem de todos. É claro que para uma efetivação de inclusão, de aprendizagem, a gente precisa da saúde, a gente precisa da política, a gente precisa de investimento, a gente precisa de formação, né? Mas a gente precisa de pessoas que acreditam na educação especial, que acreditam numa mediação efetiva e que acreditem que podem e que fazem a diferença em cada uma das nossas crianças, independente de ter deficiência ou não. Isso é educação. Educação, ela é desafiadora hoje, né? A gente passou por um momento de pandemia que nos ensinou muitas coisas, que nos desafiou nas nossas práticas pedagógicas. A gente estava dentro da sala de aula o tempo todo e, de repente, a gente saiu da sala de aula e teve que dar aula no WhatsApp, no vídeo, no Meet. A gente precisou se reinventar. E educação é isso. E educação inclusiva, educação especial, pensar recursos pedagógicos, pensar metodologias diferenciadas para o atendimento daquela criança com aquela deficiência, é justamente se reinventar, é justamente se redescobrir como professor mediador desta aprendizagem.